Shalom, graça e paz, a paz do Senhor, saudação toda especial para os amados irmãos da Missão Apostólica Kadosh, pastor Devani, pastora Iris, pastora Isa, Marley, toda a equipe do Ministério de Música. Uma alegria a gente poder estar junto, apesar de não fisicamente, mas na mesma comunhão espiritual e através dessa realidade da internet, para a gente estar servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Na verdade, humanamente, os planos era Deus estar em São Paulo agora, ministrando por aí, estando mais próximo da igreja, mas se Paulo naquela época fez propósitos de ir, pregar o evangelho e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que eles fizessem isso, porque Deus tem um plano melhor, tem um plano perfeito, então a gente está tranquilo, está na confiança de que o nosso Pai tem em suas mãos todo o controle de todas as coisas. E nesse tempo nós vamos aproveitar para compartilhar a palavra de Deus, aproveitar da tecnologia da internet. O mundo está parando, o mundo está parado, tantas incertezas, tantas preocupações, mas a gente sabe que quando a nossa casa está firmada na rocha, que é a palavra de Deus, o rio pode inundar, os ventos podem soprar, a chuva pode cair, mas nós vamos estar firmados nessa palavra e a nossa casa não vai ruir. Então é um tempo especial. Eu estou contente de poder estar aqui compartilhando, passei um perfume, me preparei para a gente estar junto falando a respeito da palavra de Deus. Esses tempos que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo, são tempos únicos. Eu acredito que todos nós que estamos vendo as notícias, percebendo o que está acontecendo, se a gente olhar para trás, a gente vai pensar, não lembro de algo parecido ter acontecido. Eu tenho visto as reportagens, as notícias, você também, e as pessoas todas comentam, nunca vi algo desse tipo acontecer. Então é um tempo para a gente tentar discernir bem o que está acontecendo, particularmente nós que temos esse privilégio de termos ao Senhor Jesus, de termos a palavra do Senhor nos orientando, nos guiando. E esse vai ser o objetivo desse nosso tempo. Há 2 anos atrás, para quem não me conhece, meu nome é César Vasconcelos, já há alguns anos eu estou trabalhando na obra de Deus ali, baseado na Califórnia, nos Estados Unidos, e há 2 anos atrás o mundo viveu um tempo de tensão também. Eu não sei se você se lembra que estavam acontecendo terremotos, furacões, particularmente os Estados Unidos foi bastante impactado pelos furacões, algumas tensões. Na época, os Estados Unidos e a Coreia do Norte estavam naquela tensão sobre armas nucleares e tudo mais, e começou a haver assim, uma sensação, uma expectativa, uma preocupação sobre o que ia acontecer. Eu lembro até, do ponto de vista meio engraçado, as pessoas ligavam do Brasil, entravam em contato e diziam, como é que estão as coisas por aí, tá tendo enchente, o furacão está aí na tua área? Eu dizia, não, eu moro aqui mais para a área do Pacífico, na costa oeste, e aqui a gente não tem essa questão dos furacões. E aí eu brincando dizia que o único problema é o gordinho lá da Coreia decidir jogar uma bomba atômica, porque aqui seria um dos primeiros lugares que provavelmente seriam atingidos. E eu confesso para vocês que nunca tinha tido essa sensação de que é estar num lugar e que você pode estar debaixo de um risco desse tipo, mas também todo aquele ambiente de parece que de fim do mundo, E nesses momentos, naquela época, 2 anos atrás, eu comecei a olhar na Bíblia e olhando esses sinais acontecendo, e Deus me dirigiu a preparar uma mensagem. Na verdade foi uma série de ministrações ligadas a essa questão, e o tema inclusive que eu estava revendo esses dias e que eu gostaria de estar comentando com vocês, ele justamente as 6 revelações mais simples e importantes do Apocalipse. Imagina quando a gente passa por situações difíceis, com certeza uma coisa que vai dentro da gente é saber como é que vai ser o final disso, como é que vai ser o final dessa história. Às vezes a gente está assistindo um filme ou lendo um livro e você é tão envolvido, até com uma certa tensão a respeito de toda aquela história, a gente fica imaginando onde isso vai dar, como nós vamos chegar ao fim, como vai ser o destino desses personagens. E hoje no nosso mundo tem uma expressão da turma da internet, a turma que está bem atualizada, que é o spoiler. O spoiler é aquele que te conta o final, te dá uma informação a respeito de uma história que você está acompanhando, e ele estraga esse prazer de você chegar e descobrir por si só. Ele te adianta e te conta o final.
E é interessante que, mesmo que a gente, quando está na angústia, a gente gosta de saber qual era o final e na expectativa de ter um final bom, um final proveitoso, um final vitorioso. Nos filmes, se você quer conhecer, não, você quer assistir aquele filme, porque você sabe que o filme vai terminar e a tua vida vai continuar. O livro vai acabar, a história vai te ensinar alguma lição, as tuas emoções foram envolvidas, mas a tua vida vai seguir. Só que o que nós estamos vivendo agora é uma história que a princípio muitos não imaginam como vai terminar. E eu quero dizer, hoje nós vamos dar spoilers, porque nós conhecemos o autor da história da humanidade. Ele projetou todas as coisas, ele projetou a tua vida, ele projetou esse universo, ele tem um plano muito claro, um plano maravilhoso. E ainda que aconteceram coisas, que o homem se corrompeu e o homem tem praticado tantas coisas más, se afastando de Deus, a própria humanidade contra os homens, tanto mal sobre a terra, mas mesmo assim ele tem o controle de tudo. E nós vamos ver que o autor da história da humanidade, ele nos revela muito claramente algumas coisas que são fundamentais. E eu tenho certeza, se você abrir o teu coração nesses dias, através dessa mensagem, Deus vai estar te fortalecendo a tua fé, tá certo? E nós vamos olhar o livro de Apocalipse. Nós vamos justamente estar tratando dessas coisas. Antes da gente entrar especificamente na mensagem, nós vamos ler a cada ponto alguns textos bíblicos. Eu queria aproveitar para divulgar, você que está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube da Kadosh, estão sendo inseridos aí as informações que você possa acessar as redes sociais, está acompanhando todo o material que vai ser divulgado nesse tempo e também já tem sido divulgado ao longo do ministério dessa igreja. Esteja ouvindo, esteja sendo edificado. Eu lá dos Estados Unidos assistia cultos também, participava de louvor, da adoração, ouvia a mensagem. Então, com certeza, pastor Devania, toda a liderança vai estar com a palavra de Deus sendo ministrada e vai trazer ainda mais bênção para as nossas vidas. Também eu tenho uma certa atividade na internet, nas redes sociais, você pode acompanhar se quiser aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque hoje são recursos da tecnologia que nos permitem estar juntos para compartilhar a palavra de Deus. Mas bom, a palavra de Deus que nós vamos tratar é justamente sobre essa questão das 6 coisas mais importantes, das 6 revelações mais importantes e simples no Apocalipse. Gente, quando a gente pensa em momentos como esse, de sinais, a gente se remete ao Apocalipse. Eu estava ouvindo a live de uma amiga minha, ela falou algo interessante. Quando ela era criança, ela e o irmão dela, às vezes eles queriam meter medo um no outro e se juntavam e iam ler alguns capítulos do Apocalipse. Você já pensou? As criancinhas liam sobre a besta que emergia do mar e aquilo ali infundia medo neles, eles ficavam ali na cama um pouco nervosos. Diversão de criança, mas na verdade o Apocalipse ele traz para a gente ensinamentos fundamentais justamente para momentos como esse. Eles nos contam a história para a gente não ser pego de surpresa. E falando um pouco de Apocalipse, ser pego de surpresa e sinais, eu vou começar com uma história assim um pouco reservada, mas um pouco até engraçada, mas que transmite algo muito sério para nós nesses dias. Aqui na década de 70, eu estou na cidade de Belém nesse instante, a minha família daqui, eu nasci em Belém, houve um tremor de terra aqui. Agora você imagina, no Brasil nós não somos acostumados com terremotos, né? E naquela época houve esse tremor de terra, as pessoas foram pegas de surpresa de uma maneira impressionante. E houve um fato, eu nem era nascido, acho que era final da década de 60, começo da década de 70, eu não lembro se eu era nascido, mas o meu pai, ele tinha um costume de dormir vamos dizer assim, no estilo Adão, antes da queda, né? E ele estava ali dormindo, era o costume que ele tinha de dormir. E ele, no dia que aconteceu, na noite que aconteceu esse terremoto, foi engraçado porque ele mudou esse hábito. Nessa noite, por acaso, ele vestiu um short, botou o calção e foi dormir. Imagina, no meio da noite, todo mundo dormindo, o tremor de terra, aquele susto, as pessoas, sem entender muito o que estava acontecendo, saíram das suas casas e foram para a rua, talvez para evitar de estar num lugar que poderia sofrer um desabamento, mas também para identificar o que está acontecendo. Deixa eu conversar com alguém, deixa eu procurar alguma notícia. Não tinha rede social naquela época para se informar. E ele, quando se levantou, se deu conta do tremor,
pensou, preciso botar uma roupa para sair. E o que ele viu mais próximo dele foi a roupa de baixo, né? E ele pegou, e sem saber que ele já estava com short, vestiu o underwear, né? A cueca, por cima do short e saiu para a rua. E aí você imagina, na hora do desespero, ninguém está preocupado com alguma coisa. Mas depois que a situação acalmou, você imagina a situação que ele passou, parecia o super-homem, como diz, né? Vestiu a sunga por cima da roupa. O susto e como a gente pode ser pego de surpresa em momentos como esse. E sabe, quando a gente tem um certo costume de ser, e a situação alguma situação, algum imprevisto nos arrebata, nós nos vemos em meio a uma situação de dificuldade, muitas vezes nós vamos sofrer algum tipo de consequência. As consequências que meu pai sofreu naquela época não foram tão sérias, mas infelizmente muita gente hoje que tem um estilo de vida, um costume, costuma viver de uma maneira, com a situação que está chegando, com sinais acontecendo, vão ser pegos de surpresa e a consequência disso vai ser negativa. Mas que privilégio você e eu temos de sabermos as coisas que Deus nos revela, o encaminhamento que Ele nos dá. Então, vamos partir exatamente para a palavra, a partir de agora, estar entendendo esses tópicos. Veja bem, os tempos que a gente vive são tempos proféticos, são tempos que Jesus deixou muito claro para a gente. Se você vai ver lá o ensino profético de Jesus em Mateus no capítulo 4, ele literalmente ele trata sobre isso, ele mostra que coisas aconteceriam, povos em tensão e angústias, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. O que a gente está vivendo, essa história do corona, é uma peste que está vindo, diferentes sinais. Tudo isso está acontecendo em nosso tempo e a gente precisa estar atento. E como eu falei antes, a gente se remete para as mensagens, para os momentos, para os textos proféticos que a Bíblia nos revela, nos apresenta para entender isso. E Apocalipse, quando você estuda a palavra grega Apocalipse, o que ela significa? Ela simplesmente significa revelação. Algo que estava oculto é mostrado, é apresentado. E essa é a realidade que nós vemos no último livro da Bíblia. Inclusive em inglês esse livro é chamado de Revelation, né? Revelação. Simplesmente o Senhor Jesus decide revelar aos seus, contar aos seus o que vai acontecer, qual é a realidade que nos espera nesses tempos finais. Então é bom a gente estar atento, entendendo esses spoilers, essas informações a respeito do fim, porque enquanto muitos vão estar angustiados, nós vamos estar confiantes, nós vamos estar firmes no Senhor Jesus. Ao vermos Apocalipse, eu acho interessante a gente se lembrar bem do autor do Apocalipse. Quem era João? Porque no começo do livro ele já se apresenta, ele diz quem é. João era aquele pescador, irmão de Tiago, que no momento da sua vida ele recebe um chamado para servir ao Senhor Jesus, e a partir daí a sua vida é transformada totalmente. Ele se torna um dos 12 apóstolos do Cordeiro, responsável por compartilhar a palavra de Deus, as doutrinas básicas da vida cristã, não somente para aquela igreja primitiva que iniciou há 2000 anos atrás, mas para a gente hoje. Particularmente João tinha aquela característica especial, ele foi chamado do apóstolo, do discípulo amado, muitos chamam de o apóstolo do amor, justamente porque ele tinha esse lado, ele tinha uma proximidade com Jesus que o permitia reclinar sua própria cabeça no ombro do nosso Jesus, do nosso mestre. Uma boa parte do seu ministério, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele como um dos apóstolos, foi desenvolvida ali em Éfeso, né? Naquela região ali. Éfeso é a igreja para quem Paulo escreveu também, e ele supervisionava igrejas ali naquela área. A gente vai ver até daqui a pouco visualmente informações sobre isso aí, sobre as igrejas onde ele ministrava. E é interessante que João, existem algumas histórias dele, alguns relatos da época da igreja primitiva, extremamente curiosos e sobrenaturais. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que João sofreu aquela perseguição, e ao contrário da maioria dos apóstolos que foram mortos e martirizados pelo Império Romano por causa do Evangelho, João ele teve uma realidade diferente. As autoridades romanas tentaram martirizá-lo, e ali existem informações, uma vez, por exemplo, esquentaram um caldeirão com azeite, né, tornaram esse azeite fervente,
e lançaram João ali para matar ele, para fazer mal a ele, e os relatos dessa época dizem que o azeite não agiu, aquele calor, aquele óleo fervente não queimou a sua pele, não o feriu, não atingiu. E numa outra oportunidade tentaram lançar ele de um abismo, de um local, precipitaram ele dali para ele morrer, e isso não aconteceu, ele continuava vivo. Isso não é um relato bíblico, isso é um relato que algumas pessoas fazem, que vem desde aquela época, que remonta à época da igreja primitiva, e na verdade, por conta disso tudo, as autoridades pensaram, ele é um bruxo, ele é um mago muito poderoso, vamos mandá-lo para um desterro, vamos mandar ele para um exílio, e justamente o enviaram para a ilha de Patmos, que é esse local aonde ele recebe essa revelação. Esse é o apóstolo, é o homem que conviveu com Jesus e é um instrumento que o Senhor utiliza para trazer essa mensagem de revelação, de conhecimento a respeito das coisas finais. Ora, João então é enviado para essa ilha. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, uma ilha rochosa. Você pode dar uma olhada aí, tem uma imagem que a gente está colocando. É uma ilha pequena lá no Mar Egeu, na costa da Turquia. Ela tem mais ou menos 10 km por 16. A área dela é esse espaço aí de 10 a 16 quilômetros. Fica grosseiramente aí uns 100 quilômetros da cidade de Éfeso, que era justamente onde, como eu mencionei, João desenvolveu parte do seu ministério. E essa ilha era usada justamente pelo Império Romano para desterrar, para enviar criminosos, né, de níveis mais baixos, um local árido, um local contrário, né, à existência humana. O próprio nome dela tem o significado de Patmos, é algo como mortal. Por quê? Porque não era um ambiente para você ter seres humanos ali, um local desértico, sem árvores, e é justamente para esse lugar que João é enviado. E aí você pensa, né? Num lugar que era árido, num local que humanamente não era propício, ali os olhos dele se abrem para a revelação de Jesus. Ele viu ao Senhor Jesus glorificado, ele viu o ambiente do céu, com Deus sentado no trono, com o Cordeiro à sua destra, ele viu a adoração fluindo, ele viu coisas que iam acontecer no futuro, e ele viu a glória que nos aguarda no final dos tempos. No meio de um ambiente hostil, de um ambiente árido, de um ambiente desagradável, ele teve revelações. Isso já nos traz, lógico, um ensinamento que a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Se Deus nos conduz para um lugar de deserto, se Deus nos conduz para um lugar de aridez, se Deus nos conduz para um tempo de dificuldade, para uma tribulação, a gente pode estar na expectativa que algo Ele tem planejado, que algo Ele vai fazer, que uma transformação, uma mudança, um avanço, um romper está por vir. E a gente vê que isso acontece constantemente na Bíblia e acontece nas nossas vidas também. Pensa um pouquinho em Moisés. Moisés estava tempo no deserto. E ali um dia que parecia ser um dia rotineiro, ele vê a sarça ardendo e ele recebe ali um chamado para uma mudança na sua vida. Em momentos de dificuldade, como o que passou Gideão, vergonha, o povo oprimido, ele tendo que trabalhar num lugar improvisado, justamente por causa da situação de opressão que eles viviam, ali o anjo de Deus fala com ele e o levanta. Estamos passando por momentos de preocupações, de desertos, de dificuldades, sim, muitas pessoas inquietas, mas em meio a essa inquietação, Deus tem um propósito, as coisas não fugiram das mãos de Deus, do plano de Deus, Ele está em controle. Minha irmã, a gente estava no culto doméstico agora esses dias, e ela comentou que de testemunhos que já estão fluindo. Na própria Itália, um pastor foi acometido pelo vírus, foi até um dos hospitais e ali teve a oportunidade de testemunhar para médicos. Aquela palavra os impactou, causou um impacto de salvação. Aquele pastor partiu para a glória, mas algo aconteceu, vidas foram tocadas, salvação. E gente, não nos enganemos, em meio à tribulação, em meio à aridez, à falta de esperança que muitos estão vivendo nos nossos dias, Deus está no comando e Deus está se revelando, Deus está se mostrando àqueles que estão abrindo seus corações, e que todos nós possamos estar nessa sintonia,
os nossos olhos preparados, né? Uma visão espiritual do que Deus está fazendo, do que Ele quer fazer. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Se você puder acompanhar com a gente Apocalipse capítulo 1, no verso 9 em diante, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, que visão tremenda João teve nesse lugar árido, na ilha de Pátimos. Ele começa a receber mensagens claras e importantes para as nossas vidas e sobre as quais a gente precisa estar firmado e com esperança e fé. Esse tema não vai ser um estudo escatológico, teológico ligado às coisas do fim, mas nós vamos identificar aqui verdades claras que nós vamos entender a respeito do que Deus quer para a nossa vida, dos propósitos deles e coisas que a gente precisa guardar no nosso coração, porque ele não mudou. E é interessante, quando eu falo que ele não mudou, eu queria te lembrar, João estava tendo uma experiência espiritual. O nosso Deus continua sendo um Deus de poder, um Deus de revelação, um Deus de experiências espirituais. E ainda que muitas pessoas hoje, mesmo dentro do contexto de igreja, do cristianismo, querem levar uma fé meramente baseada na razão, que é importante, que é indispensável conhecermos, estudarmos, mas o nosso Deus é o Deus sobrenatural, aquele que se mostra, se manifesta, comunica, que transforma realidades. E João está ali arrebatado, tendo esse nível de experiência. Eu acho interessante como ele começa se apresentando. Ele diz que era irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que a mensagem dele contraria muitas das coisas que estão sendo ditas por aí, até no contexto de igreja. Ele diz assim: eu sou companheiro na aflição de vocês. A gente passa nesse mundo por aflições. Então, se você está se sentindo aflito, talvez até com a tua fé abalada, isso pode acontecer porque nós somos humanos, nós não somos super-homens, nós somos pessoas que estamos acima de dificuldades, de tribulação. Se alguém prega para você que você não vai passar nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento por seguir a Jesus Cristo, esse não é um engano correto. O que nós vemos aqui é o João se apresentar e dizer: eu sou companheiro, sou irmão de vocês, eu estive com Jesus, eu tive revelações tremendas, mas eu sou um companheiro na aflição, porque aqui nesse mundo a gente passa na aflição. Sou companheiro no reino, porque nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas também na paciência, em aguardar. Então, para mim, eu gosto dessa apresentação de João, porque ele se coloca como algo bastante verdadeiro e algo real. E ele, quando está nessa visão, ele retorna, ele se volta para ouvir quem está falando com ele, e ali ele tem consegue enxergar e consegue ver a Jesus ressuscitado, ao Jesus glorificado, ao nosso Senhor. Gente, é muito curioso a gente ver, não só na Bíblia, mas em algumas experiências que ainda nos nossos dias acontecem,
como o ser humano ele tem dificuldade de relatar a dimensão espiritual, como ele busca palavras que consigam traduzir aquilo que ele está vendo. Há um tempo atrás eu vi um relato de uma irmã que faleceu, eventualmente faleceu, e se encontrou no céu. Depois ela voltou, ela foi ressuscitada, mas no relato dela sobre essa experiência no céu, algo muito interessante, porque ela disse que lá existem cores que a gente não está acostumado a ver aqui. Você já pensou que dificuldade? Porque a gente está acostumado com o marrom, com o branco, com o laranja, com o azul, com cores que a gente já conhece. Você consegue conceber que, a gente está acostumado com esse espectro de cores, você consegue entender um lugar onde existem cores que a gente não conhece? A gente não consegue imaginar. E o que ela relatava é que a maneira de se perceber as coisas eram diferentes, era uma outra realidade. Mas uma coisa que era marcante é que a percepção do amor era total e presente. E aqui, em outros relatos da Bíblia, eles buscam fazer comparações, os profetas do Antigo Testamento, enfim, eles usam a linguagem humana, referências humanas para tentar descrever realidades celestiais. E aqui ele começa, ele tem a visão do Senhor Jesus e coisas super interessantes. Fala da roupa dele, uma roupa longa, chegando até os pés, e fala de um cinto, na verdade algo que cingia os lombos de Jesus de ouro. Isso aqui remete à atividade sacerdotal que o Senhor Jesus tem por nós lá no céu. Ele vive a interceder por nós, essa é a realidade do nosso Senhor. E não somente isso, você vai ver aqui em toda essa descrição de Jesus, o contraste daquele que foi morto na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do homem. Ali ele estava desnudo, ferido, privado de roupas, privados de ornamentos. Aquela realidade do Cordeiro, não tinha beleza, não tinha formosura, sendo morto e recebendo o nosso pecado. Mas aqui João já começa a ver o leão, o cordeiro que foi morto, ressuscitado como um leão. Ali ele não está mais desnudo, ali ele não está mais numa situação de vergonha, de abatimento por nossos pecados. Aqui ele está na sua glória, numa posição sacerdotal, roupa branca, cingido com ouro, com algo dourado, mostrando glória. Se você vai ver, fala dos seus cabelos brancos como a lã, como a neve, remetendo à divindade de Deus. Olhos como chamas de fogo, como chama de fogo que contempla todas as coisas, que arde com o amor que ele tem por nós. Seus pés como o latão reluzente, refinado na fornalha. Aquela descrição tremenda. E chega na descrição da voz. Fala que a voz de Jesus era como o som de muitas águas. Se você já esteve numa cachoeira grande, você entende exatamente o que João estava falando aqui. Você percebeu o ruído das águas caindo, se precipitando de uma cachoeira? É ensurdecedor, é impressionante, é forte, é poderoso. E assim foi a maneira que João ouviu a voz do Senhor Jesus. É uma voz poderosa, uma voz, que ocupava aquele ambiente de uma maneira maravilhosa. Um dia a gente vai ouvir essa voz falando conosco, nos recebendo, nos chamando para estar por toda a eternidade. Voz gloriosa de Jesus. Na cruz ele teve que bradar sem força quase, dizendo: está consumado. Mas aqui ele pode bradar e dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último, alfa e ômega. Eu venci morte, venci o inferno, eu tenho as chaves. Voz de autoridade, voz de poder. Essa voz do Senhor Jesus está em comando. Ele dirige todas as coisas, a gente deve manter a nossa fé. Fala ainda da espada que saía da boca de Jesus, uma espada de 2 gumes. Significa que nada pode se opor à palavra que o nosso Senhor fala, a palavra de Deus, porque Ele mesmo é a própria palavra de Deus. A espada, a mesma palavra que criou o mundo, segue determinando os desígnios de Deus que vão acontecer sobre a terra. Por isso a gente se refugia nesse Senhor que tem todo esse
todo o controle, todo o poder e toda a autoridade. E João ainda fala que o rosto de Jesus era como o sol na sua força. Meu querido, quando a gente tenta, meu querido e minha querida, quando a gente tenta olhar para o sol no meio-dia, quando você está olhando por alguma nuvem, você não consegue. A força do sol, os raios solares são fortes demais, nos deixam cegos. E aqui João, quando ele tenta olhar, ele vê essa realidade, a glória de Jesus se manifestando, ele perde as forças. E é necessário o Senhor Jesus reanimá-lo e começar essa conversa, começar esse tempo de revelação, não somente para João, não somente para aquelas igrejas ali na Ásia Menor, mas para a gente, nós que somos discípulos de Jesus, que seguimos ao Senhor ainda nos nossos dias, ainda nesses dias de tanta incredulidade em que o amor se esfria, a gente segue crendo nele e a mensagem dele segue sendo verdadeira para a gente.